Bora começar esse vídeo então. Número 9. A agressão fofa. Às vezes você tá de boa vendo alguma coisa muito fofa, e aí do nada você sente a necessidade de apertar ela com força até ela explodir. Play. Tipo, você vê um filhotinho e o seu cérebro fala: eu preciso destruir a fofura. Você não é secretamente um serial killer. Isso na verdade é uma parada que se chama agressão fofa. Os cientistas descobriram que quando a gente vê uma coisa que é extremamente fofa, o nosso cérebro entra em curto. Ele está tendo uma overdose de fofura e não está sabendo lidar com toda essa química de felicidade que acontece lá dentro. Então ele tenta dar uma equilibrada com uma dose de agressão falsa, antes de explodir de alegria de uma vez. É como se o cérebro puxasse o freio de mão, porque tem muita coisa boa acontecendo de uma vez. É tipo quando você está tão feliz que você começa a chorar. Isso, na verdade, pode ser uma técnica de sobrevivência ancestral. Na época das cavernas, se você ficasse muito sobrecarregado de fofura do seu bebê, você podia esquecer de como cuidar dele. Então o cérebro desenvolveu esse pensamento tipo, vamos acabar com tudo que é fofo, para manter você funcional e realmente tomar conta do seu filho. As pessoas que vivenciam a agressão fofa têm mais atividade no centro de fofura do cérebro. Quanto mais forte a vontade de esmagar, mais forte você quer proteger aquela coisa. Então, da próxima vez que você sentir a urgência de sair apertando os gatos fofos da rua até os olhos do bichinho saltarem, lembra que é só o seu cérebro dando um curto-circuito de excesso de fofura. Número 8. Todo mundo vai ver minha espinha. A situação é a seguinte. Você acorda, olha no espelho e vê uma coisa massiva gigantesca do tamanho do Monte Everest no meio da sua testa. Você anda pela sala, convencido de que todo mundo vai olhar para aquela coisa enorme e vermelha na sua cara. Você até consegue imaginar os seus colegas de trabalho fazendo reuniões sobre o quão grande e repugnante é a sua espinha. Mas a verdade é que ninguém liga para você. Cientistas criaram um experimento e fizeram um monte de gente usar umas camisetas muito zoadas. As pessoas que estavam usando as camisetas acharam que cerca da metade das pessoas na sala notariam esse crime da moda. Na realidade, só cerca de 25% das pessoas sequer notaram. Metade do que eles achavam. E isso usando uma roupa inteira constrangedora, e não só uma manchinha no rosto. A gente acha que é o protagonista da história dos outros, mas todo mundo está ocupado demais sendo o protagonista da própria história para se importar com o drama da sua pele. Eles provavelmente estão preocupados com a própria espinha, ou com aquele barulho estranho que o estômago acabou de fazer. Todo mundo anda por aí com seu próprio holofote pessoal, achando que todos os olhos estão voltados para eles, enquanto na real todo mundo está ocupado demais com o próprio holofote para notar os outros. As redes sociais só pioram tudo isso. A gente fica rolando fotos perfeitamente filtradas, achando que todo mundo tem a pele perfeita, enquanto na real está todo mundo usando o filtro para esconder as próprias espinhas. Número 7. Aquela sensação de sou uma fraude total. Imagina o seguinte, você está indo muito bem no trabalho. Está ganhando promoção atrás de promoção, todo mundo falando para você o quão incrível você é, mas lá no fundo você está convencido de que você só é muito bom em enganar as pessoas. Você podia ganhar um prêmio Nobel e ainda assim achar que devem ter confundido a sua inscrição com a de outra pessoa. Cerca de 70% das pessoas sentem isso em algum momento. Isso significa que, numa sala com 10 pessoas, 7 provavelmente estão pensando: eu não faço ideia do que estou fazendo, e todo mundo vai descobrir a qualquer momento. Até Albert Einstein sentiu isso. O cara literalmente reescreveu as leis da física, e ainda assim pensava que era um vigarista e suas teorias seriam provadas erradas. Quanto mais sucesso você tem, pior fica. É como se seu cérebro fizesse um cálculo estranho, tipo, mais conquistas é igual a mais chances de ser desmascarado. Você se sente uma fraude, aí você trabalha ainda mais para provar seu valor. Aí você consegue, porque na real, você é realmente bom no que faz. Mas, em vez de comemorar, seu cérebro pensa: eita bicho, a gente enganou todo mundo dessa vez, hein, kkk. É como estar preso num estranho ciclo de ansiedade pelo sucesso, onde cada conquista te deixa mais paranoico. E a parte mais engraçada é que as pessoas que realmente são fraudes nunca se preocupam com isso. Elas estão ocupadas demais explicando com confiança por que a Terra é plana. Número 6. Todo mundo está se divertindo, menos eu. Você está scrollando no Insta numa sexta-feira à noite, e do nada você vê o seu amigo Michel saltando de paraquedas, o Pedrão numa festa exclusiva num terraço em São Paulo, e o César, de alguma forma, festejando com golfinhos em Dubai. Enquanto isso, você está ali, de pijama, comendo pizza requentada e se sentindo a pessoa mais entediada do planeta. Aí vem aquela sensação estranha no estômago. Aquela voz irritante falando: todo mundo está vivendo a melhor versão da própria vida e você só está aí, existindo. Os cientistas chamam essa sensação de FOMO, medo de estar perdendo algo. Seu cérebro literalmente libera hormônios do estresse quando vê os outros se divertindo sem você.
É como se seu cérebro das cavernas pensasse: ah não, a tribo está se divertindo sem mim, vão me expulsar e eu vou ser comido por um leão gigante. Isso acontece, mesmo quando você está se divertindo de verdade. Tipo, você pode estar numa festa incrível, mas no momento em que vê fotos de outra festa, seu cérebro pensa: porra, aquela parece bem melhor. Estudos mostram que as pessoas saem de eventos divertidos mais cedo só para ir para outros que viram online. E acabam passando mais tempo indo de um lugar para o outro do que aproveitando algum deles. É igual quando você está num show, mas fica toda hora filmando com o celular. Você tem prova que estava lá, mas na real nem estava. As pessoas só postam os destaques da vida. Ninguém mostra as 3 horas que passaram no trânsito para chegar naquela festa na praia, ou como metade do público do show épico estava só filmando com o celular. Aqueles posts incríveis que você vê geralmente são só momentos cuidadosamente encenados. E neste exato momento, provavelmente tem alguém olhando suas fotos antigas de viagem e pensando a mesma coisa sobre a própria vida. Aquele post da praia que você publicou foi de 3 anos atrás. Você só postou agora porque não sai de casa há 4 dias. Número 5. Secretamente gostando quando os outros falham. Você pode dar um sorrisinho quando aquele colega irritante derruba café na camiseta branca nova da Supreme, ou quando aquele influencer do Insta posta um vídeo levando um rola durante uma aula de parkour. Esse sentimento tem um nome alemão. Schadenfreude? Não sei. Significa sentir alegria com os infortúnios alheios. Toda cultura da história tem uma palavra para isso. Os japoneses falam que as desgraças dos outros têm gosto de mel. Os gregos tinham uma expressão para se divertirem com a desgraça alheia. A gente geralmente sente isso quando parece que a pessoa mereceu. É tipo quando aquele cara que fica enchendo o saco, se gabando da vida perfeita, posta que levou um toco no Tinder. Os cientistas descobriram que torcedores sorriem mais quando um jogador do time rival erra do que quando o próprio time marca gol. É como se nossos cérebros fossem programados para curtir esses momentos de justiça cósmica. E as redes sociais transformaram isso num esporte olímpico. Vídeos de fails com milhões de visualizações são basicamente Schadenfreude em escala industrial. A gente fica rolando o feed, recebendo pequenas doses de felicidade, vendo estranhos falharem. Mas, ao mesmo tempo, costuma se sentir culpado por gostar disso. Ou não. Ver os outros se darem mal nos faz sentir melhor com os nossos próprios tropeços. É o jeito da natureza lembrar que ninguém é perfeito. Número 4. Lembrar do passado como se fosse muito melhor do que realmente foi. Suas memórias de infância muitas vezes parecem ter sido dirigidas por Steven Spielberg. Todo dia de verão parece perfeito, todo Natal era mágico. Seu cérebro basicamente anda por aí com um filtro permanente, fazendo tudo do seu passado parecer muito mais legal do que realmente foi. Ele pega todos aqueles momentos normais, às vezes chatos, às vezes irritantes, e aplica um filtro estilo Instagram. Aquela viagem incrível nas férias quando você tinha 12 anos, seu cérebro lembra da praia e do sorvete, mas convenientemente esquece do dia em que você se queimou no sol ou brigou com seus irmãos. Ele apaga todas as partes entediantes, os momentos constrangedores e até aquela vez em que você pegou herpes. Os cientistas chamam isso de óculos da nostalgia, ou retrospecção cor-de-rosa. Suas memórias estão usando óculos com lentes rosadas. Tudo parece melhor do que realmente foi. Seu cérebro não está só esquecendo das partes ruins. Ele literalmente inventa partes boas que nunca aconteceram. Esse truque da memória não é só pessoal. É por isso que as pessoas dizem que a música era melhor antigamente. Elas só esqueceram das músicas horríveis daquela época. Só as boas ficaram na playlist da memória. Até coisas que foram completamente terríveis ganham um retoque mágico na sua mente. Aquele primeiro carro que você teve, o que quebrava a cada 2 semanas. Agora você lembra dele como se fosse o carro do Batman, com pneus flamejantes e cheio de valor sentimental. E essa edição mental está acontecendo nesse exato momento. Daqui a 10 anos, você provavelmente vai olhar para hoje e pensar: nossa, aquele dia foi foda. Mesmo que agora você esteja aí, sentado de cueca, comendo um ovo cozido frio e vendo TikTok, o seu eu do futuro vai lembrar disso como uma noite sofisticada de alta gastronomia e enriquecimento cultural absurdo. Número 3. O sentimento de por que a gente existe, véi? Você tá fazendo uma parada normal, tipo escovando os dentes, e de repente seu cérebro te acerta com mano, qual é o sentido de tudo isso? Sua mente decide dar um alt-tab da realidade direto pro vazio. 1 minuto você tá vivendo a sua vida, no outro você tá tendo uma crise existencial foda por causa de uma escova de dente. Os cientistas chamam isso de angústia existencial. É aquela sensação quando você percebe que, basicamente, é uma partícula minúscula de consciência pilotando um traje de carne em uma rocha flutuando pelo espaço infinito.
e estamos todos completamente livres para fazer o que quisermos. O que também significa que somos totalmente responsáveis por tudo o que fazemos. É como receber o controle do jogo da vida, sem nenhum tutorial. Algumas pessoas sentem isso enquanto fazem compras no mercado. Elas estão lá, paradas, encarando 47 tipos diferentes de pão, e de repente surgem perguntas como: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Minha escolha de pão realmente importa nesse grande esquema cósmico? A resposta provavelmente é não. Mas agora você está tendo um colapso existencial no corredor dos pão. Essa sensação é tão comum que filósofos escrevem sobre ela há séculos. Só que eles faziam isso fumando cigarros em cafeterias chiques, em vez de enlouquecerem na fila do açaí. Essa crise existencial não é exatamente um problema que precisa ser resolvido. É mais como uma função estranha do fato de ter um cérebro humano. Nossas mentes são poderosas o suficiente para questionar a existência, mas não poderosas o bastante para lidar com as respostas. Número 2. Odiar alguém por ter o que você quer. Você vê alguém vivendo a vida dos seus sonhos e de repente quer que essa pessoa pise numa peça de Lego. Ela não fez nada de errado, só está existindo com algo que você queria. E o seu cérebro já dispara. Mas que ousadia! Alguém posta sobre o emprego incrível, o relacionamento perfeito ou a casa nova. E em vez de você pensar, nossa, que bom para ela, a sua primeira reação é, tomara que o Wi-Fi dela caia bem no meio de uma ranqueada do LoL. Cientistas dizem que esse ódio irracional vem do nosso cérebro das cavernas. Naquela época, se alguém tinha mais comida que você, isso podia significar que você ia passar fome. Então o cérebro desenvolveu esse instinto de odeio o sortudo com carne extra de mamute. Hoje em dia, não é carne de mamute. É ver alguém postando a terceira viagem internacional do ano enquanto você está em casa comendo miojo de galinha caipira. Seu cérebro até tenta te enganar, encontrando defeitos na pessoa. Ah, ela só conseguiu esse emprego por sorte. Ou deve ser um lixo de gente por dentro. É um mecanismo de defesa para proteger o seu ego, transformando a pessoa no vilão da história. É mais fácil odiar do que admitir que talvez você não esteja fazendo o suficiente para alcançar o que quer. E quanto mais parecida a pessoa for com você, pior fica. Se for alguém totalmente diferente, você pode culpar os privilégios ou o contexto dela. Mas quando é alguém igualzinho a você, que teve exatamente as mesmas oportunidades e estilo de vida, aí o seu cérebro começa a fritar de verdade, inventando umas teorias maluquíssimas. E sabe o que é mais bizarro? Quanto mais você odeia alguém por ter o que você quer, menor a chance de você conseguir aquilo também. Você fica tão obcecado em odiar que esquece de correr atrás dos seus próprios objetivos. É tipo tomar veneno esperando que o outro morra. Ou ficar bravo com alguém por ganhar uma maratona, enquanto você está no sofá comendo um Doritos de peixe. Número 1. A vontade de se jogar de um penhasco. Você está lá, tranquilo, curtindo a vista de um lugar bem alto, e do nada o seu cérebro solta. E se a gente pulasse daqui? Essa sensação estranha tem nome, o chamado do vazio. E por mais assustadora que pareça, ela é comum, até entre pessoas que estão felizes e sem nenhum desejo de morrer. Os cientistas acham que esse impulso bizarro é, na real, o seu instinto de sobrevivência dando um curto-circuito. Quando você está num lugar alto, o seu cérebro aciona o alarme de emergência. Perigo, volta. Só que, às vezes, esse sinal se mistura todo e a sua mente consciente interpreta como: e se a gente se jogasse só para ver o que acontece? É como se o cérebro mandasse uma mensagem de não morra e o autocorretor trocasse para dar um mortal para trás. A parte mais doida? As pessoas que têm esse pensamento são justamente as menos propensas a fazer algo perigoso. Essa ideia repentina é, ironicamente, um sinal de que o seu instinto de autopreservação está funcionando direitinho. É o seu cérebro basicamente dizendo: olha bicho, como eu sou bom no que eu faço, acabei de detectar algo que pode te matar. Então, da próxima vez que estiver num lugar alto e tiver essa vontade esquisita de pular, lembre-se, o seu cérebro não está tentando te matar. Só é péssimo em comemorar vitórias sem causar pânico. Eu vou fazer mais vídeos como esse no futuro. Se inscreve no meu canal para ver. Até a próxima.